MS em Dia Preview, informação até você. E nesse programa eu trago a Raquel Magrini, um dos possíveis nomes que vão concorrer à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso do Sul. Para saber o quanto é especial esse projeto e a coragem dela em concorrer para essa importante entidade, fica no vídeo. Doutora, muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço o convite e assim, poder estar aqui conversando com você hoje. É muito bom para a gente poder levar as ideias, debater, enfim. Obrigada aí pelo espaço. Doutora, e você está prestes, de qualquer maneira, a fazer história, né? Só o fato de concorrer, pelo tanto que as mulheres têm que ainda abrir um espaço na política, eu falo isso até inclusive da política de classe, né, nessa situação da OAB, há muito tempo que uma mulher não concorria a presidente da OAB e isso deve vir a acontecer nesse ano, nas eleições de novembro, a gente está num cenário pré-eleitoral e a senhora é uma das cotadas. Sim. Por que é tão difícil uma mulher concorrer a presidente da OAB? A senhora já concorreu a vice, mas há um desencorajamento? Danilo, o desencorajamento é todo dia. Todo dia as pessoas me perguntam, mas para que você vai entrar nisso? Tem tanta coisa aí que a gente precisa fazer. Todo dia as tarefas nos são relembradas. Ah, mas você não topa ser vice? Você não topa... Eu já fui candidata a vice, eu já fui secretária-geral da OAB na gestão do Leonardo Duarte, que foi na gestão de 2011 a 2010 a 2012. Eu já fui presidente da Escola Superior da Advocacia. Eu presido hoje uma associação que se chama Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Ou seja, atividade a gente assume todas. Mas na hora da gente tentar esses espaços, a gente sempre é desencorajada, nos colocando em ambiente como qualquer outro ambiente que não seja o de encabeçar, digamos assim, a OAB ou a chapa. Agora, assim, isso mesmo depois de uma construção, né? Porque não foi da noite para o dia que seu nome passou a ser cogitado para poder corresponder a uma chapa competitiva, uma das favoritas, né? Na verdade, a OAB Danilo, não tem um histórico de mais de 3 ou 4 chapas, né? Então, só de estar sendo selecionado para isso já mostra a tua proeminência naquele ambiente altamente competitivo, né? Sim, muita gente sem dúvida. Conhece da entidade, as últimas eleições foram assim, as últimas eleições foi excepcional, porque nós tivemos 6 chapas que concorreram. Sim. Fora o último ano, sempre são 3 ou 4 chapas, né? Então, nesse espaço, eu já estou aí caminhando há algum tempo em campanha de OAB, em política de OAB. E a gente vê que os advogados sempre vão caminhando para fecharem algumas. De fato, não é uma novidade que eu tenho aí essa pretensão, que eu tenho vontade de presidir a instituição, porque sei que posso fazer diferença. Eu sei que eu tenho a capacidade para mudar muita coisa que a gente não concorda. Então, como vários colegas já sabiam dessa pretensão, esse ano a gente começou a conversar sobre essa possibilidade que você começou dizendo, que nas eleições de novembro, que as eleições da OAB serão em novembro, que eu possa concorrer aí, encabeçando dessa vez. Agora, muita gente não sabe, mas você já teve na OAB de Mato Grosso do Sul uma mulher presidente. Sim, nós só tivemos uma única mulher, o que, aliás, perto dos outros estados é uma novidade, porque a maioria dos estados no Brasil ainda não tiveram uma mulher encabeçando como presidente da Ordem dos Advogados. Ou seja, nosso estado foi vanguarda. Foi a primeira mulher. A doutora Helenice Carilli foi a primeira mulher no Brasil a ser presidente de uma seccional. E isso já tem mais de 30 anos aqui. Como que ela vê esse projeto da senhora? Ela foi a maior incentivadora. Desde o começo, quando nós começamos a conversar, porque eu estou com um bebê pequeno, falava, Helenice, como você viu? Ela falou, Raquel, eu também fui presidente quando eu tinha um bebê pequeno. Na verdade, eu estava grávida, ela teve acidente durante a campanha e ela fala, apesar de todas as dificuldades, valeu a pena demais. A gente conseguiu fazer a diferença quando estava lá. E eu vejo que quando a gente é encorajada por mulheres que já fizeram a diferença, o nosso caminho fica mais leve. Agora, assim, o fato de estar com um bebê pequeno, né, uma criança e tal, não atrapalha em nada de o projeto, nenhuma. Até porque a senhora separa as áreas da sua vida para poder cuidar melhor disso, e a mulher consegue, né, coisa que os homens não conseguem. Danilo, tem que admitir isso. Eu acho assim que a organização do tempo é o segredo para a gente conseguir fazer tudo. Então, na verdade, eu não tenho eu tenho 2 crianças. Eu tenho a Maria Eduarda, que tem 4 anos, e o Dante, que tem 6 meses.
Então, eu sou aquela mãe que gosta muito de participar de toda a criação e evolução da criança. Então, eu sou da linha da amamentação exclusiva, eu levo meus filhos para todos os lugares, mas eu divido bem meu tempo. Então, eu tenho meu escritório, tenho essa associação que nós conversamos que eu presido, tenho os filhos que estão me acompanhando em tudo. Dá tempo perfeitamente. É só ter organização e que a gente consegue fazer que as coisas se encaixem no seu tempo. Agora, além da organização, há aspectos, talvez, a OAB precise repensar, que envolve o conceitual, né? A entidade andou ficando no bolso do governo do estado, não no bolso no aspecto financeiro, mas de uma forma virou praticamente uma extensão em questões de posicionamento público diante de temas polêmicos ou alguma coisa. Uma classe tão crítica, tão combativa, como que chega a esse ponto e como que se deixa chegar a esse ponto? É o fato de talvez ter perdido o foco, de estar vinculada a várias situações e esquecer um ponto que ela pode fazer uma diferença na sociedade, como a OAB sempre historicamente fez? Assim, a OAB perdeu o protagonismo. Ela deixou de ser protagonista e ela está como coadjuvante. Esse é o maior problema que a gente vê agora. Por quê? A sociedade só está defendida, a Constituição só está defendida quando a gente tem uma Ordem dos Advogados do Brasil forte. Que até tem como tema a guardiã da Constituição. A guardiã da Constituição, exatamente. Então, quando a gente não tem a OAB nesse espaço, toda a sociedade é prejudicada. Então, quando a gente tem a OAB envolvida com esses movimentos políticos, ou então sem se envolver nessas questões, quem perde é a sociedade num todo. É em análise das leis que são aprovadas, é quando deve fiscalizar várias coisas e não fiscaliza, é quando deve participar, questionar, debater e ficar ausente desse debate. O prejuízo é da sociedade. E é isso que a gente vê hoje como problema real da nossa instituição. Ela está à parte de tudo isso. O caso que foi bem emblemático foi a situação da JBS, né, da Lava Jato, quando a OAB Nacional ela tem um posicionamento crítico, ácido com relação à situação, de cobrança, e aqui, na seccional daqui, acabou não ocorrendo da mesma maneira. Inclusive, quando se perguntava muito do governador, do possível envolvimento do governador, até a chance de impeachment, de um processo, isso era praticamente incogitável para quem estava na presidência. Isso não é bom para a entidade, no caso. Na verdade, a gente não tem a gente tem inúmeros exemplos do que deveria participar a OAB e não participa. Por exemplo... Muito autocentrado, muito ligando para a própria realidade, para as comissões. Até isso é meio parcial. Ela está tão apagada que a gente não tem uma comissão para dizer que teve destaque, né, na OAB agora. O que eu vejo é que, por exemplo, com todos esses movimentos políticos que estão acontecendo, a população toda se mobilizando para querer fazer a diferença, a gente não vê a OAB envolvida nisso. A OAB está restrita a pequenas discussões ou a notas. Tudo se publica nota, tudo se resolve em nota, mas aquele movimento, aquele protagonismo, estar à frente não tem acontecido. A gente tem ficado de fora de tudo. O problema da nota é que às vezes a nota posiciona oficialmente, mas as pessoas não sentem esse envolvimento da entidade. Atitude, é isso que a gente precisa, em tudo que a gente vai fazer. Não adianta apenas falar, a gente tem que agir. E quando a instituição não trabalha, não se movimenta, ela fica fraca, porque fica só apenas na nota, fica só no discurso. Então não adianta falar muito e fazer pouco. Agora, com relação a esse processo sucessório, né, a senhora terá certamente como um dos concorrentes o atual presidente, que foi vice em outra gestão, depois foi presidente, agora deve vir a concorrer de novo como presidente. Se ele ganhar 3 vezes, acho que dá para pedir música no Fantástico. É difícil até, principalmente na OAB, alguém conseguir fazer esse ciclo, né, de 3 mandatos. Sim. E talvez, um outro possível concorrente, que a senhora já foi vice. Sim. Por que não compor com ele? Por que não veio para ser o vice da senhora nessa ocasião? É muito difícil? É difícil, eu tentei, viu, Denner? Eu tentei.
Na verdade, a gente tem... sempre a gente conversa. Isso é importantíssimo, né? Para a democracia dar certo, não é inimigo, é adversário. De maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Eu tenho grandes amigos que estão... todos nós ali temos relacionamento, né? Não tem nenhum inimigo. É posicionamento que é diferente. O meu posicionamento é diferente de um, meu posicionamento é diferente de outro. E cada um entende que a sua maneira de conduzir é a melhor. Então, por isso que um acaba não aderindo aí ao que o outro está propondo. Fora isso, a composição da chapa, né? Que cada um vai compondo a chapa e vai criando uma linha ideológica a partir dessa construção também. Né? Sim. E o que eu acredito? Que nessa polarização, o equilíbrio é o segredo de tudo, Danilo. Acho que com equilíbrio a gente chega onde a gente quer. Então, eu acho que a OAB não tem que ficar voltada apenas para essa questão de política, de habilidade de estar transitando em todos os lugares. E também não acredito que com radicalismo a gente chega a lugar nenhum. A linha do equilíbrio, eu acho que é a linha que a gente consegue chegar onde a gente quer. E essa é a proposta que eu trago, essa maneira que eu quero conduzir. Com equilíbrio, eu quero conduzir a OAB. Obrigado pela visita. Eu que agradeço. Parabéns. Muito obrigada. É o símbolo da justiça, né? Sem dúvida. Obrigada aí pelo espaço e obrigada pela atenção. Valeu. MSD Preview, informação até você e agradecemos mais uma entrevista aqui. Se você quiser acompanhar mais informações do MSD, www.msdia.com.br. Um abraço, ficamos por aqui.